Deus abençoe sua vida. Amém. Pode acender as luzes, por favor. E então acredito que agora deu para você entender um pouco melhor o que nós estamos falando. E a gente viveu e ainda está vivendo. Antes de ir embora, não deixe de vir olhar de perto essa parte aqui, essa parte do altar, aquela parte lá do fundo. E nós percebemos que ao longo da semana, por exemplo, na própria segunda-feira de manhã cedo, estava muito forte, estava molhado ainda. E quando chegou depois do almoço, no fim da tarde, secou, ficou seco, igual está agora. Quando foi na terça-feira de manhã, estava molhado de novo, não foi, tio Sal? Molhado de novo. Você colocava a mão, era um óleo. Terça-feira de tarde secou. Quarta-feira de manhã, estava molhado de novo. E assim foi por toda a semana. Em toda a parte da manhã, é como o orvalho, né? Como acontece com o orvalho, ele renova, ele ressurge. É como se aquilo ali fosse renovado, aquilo ali fosse umidificado novamente. E no final da tarde, secava. A gente vai ter que fazer um culto da manhã, né? Na parte da manhã, para todo mundo conseguir vir, colocar a mão e ver enquanto está molhado ainda. Não sei essa semana como vai ser, mas ao longo de toda essa semana que passou, foi assim. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos. Deixa eu te orientar. E você deve estar me perguntando aí, então tá, pastor, mas o que quer dizer isso? O que aconteceu eu sei, eu estou vendo o que aconteceu. Mas o que quer dizer isso? Marcos capítulo 16, é o último capítulo do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Capítulo 16, versículo 17. Você que nos visita, podemos dividir, compartilhar com você a Bíblia, se você não trouxe. Nossos discípulos, fiquem atentos aí, temos visitantes. Ou se porventura você trouxe, podemos dividir, compartilhar com você, para você acompanhar a leitura. Seu Eduardo, ajuda o irmão lá, por favor, acompanhar a leitura. Marcos 16, versículo 17 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós estamos aqui em um momento crucial do ministério de Jesus. Essas aqui foram as últimas palavras, algumas das últimas palavras que Jesus disse antes de voltar aos céus, antes de morar aos céus novamente com Deus Pai. E então Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E então Jesus lista aqui, cita alguns sinais que iriam acompanhar aqueles que crescem. Aqui o objetivo de Jesus não foi esgotar, não foi falar todos os sinais que iriam acompanhar aqueles que crescem. Mas Jesus falou alguns sinais que iriam acompanhar aqueles que crescem nele. E então ele cita alguns aqui. Ele fala: em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará mal, quando impuserem a mão sobre os enfermos eles ficarão curados. Esses são um dos sinais que vão seguir aqueles que creem. E então quando Jesus fala isso, surge então uma máxima, surge então um axioma. O que é um axioma? É uma evidência verdadeira. E então surge aqui uma máxima que nós podemos dizer, e você talvez já deva ter ouvido essa frase, os sinais seguem aqueles que creem. Na verdade, o que nós lemos foi: estes sinais seguirão aqueles que creem. E Jesus cita alguns desses sinais. Mas com base no versículo, porque tem muitas pessoas que dizem assim: a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Não, a Bíblia não diz os sinais, diz estes sinais. Mas a partir desse versículo surge essa máxima, surge essa reflexão, surge esse entendimento, que os sinais seguirão aqueles que creem. E então, para mim, tudo isso que está acontecendo aqui ainda na Comunidade de Vida é simplesmente os sinais nos seguindo. Os sinais seguindo aqueles que creem.
Deus traz uma evidência sobre as nossas vidas e está trazendo os sinais sobre as nossas vidas e não trazendo um sinal para crer, mas trazendo um sinal aos que já creem. A gente já ouve falar muito aí sobre o Tomé, discípulo de Jesus, que quando foram lá, correram e contaram para ele que Jesus havia ressuscitado, e ele falou assim: olha, eu confio muito em vocês, gosto muito de vocês, são meus irmãos, a gente anda junto há muito tempo, mas eu só acredito se eu ver. E Jesus foi lá, apareceu para Tomé, e Tomé falou assim: amém, tal, mas eu só acredito se eu encostar a mão, se eu colocar a minha mão. E Jesus permitiu que Tomé tocasse na sua ferida, tocasse na perfuração que o cravo, que o prego fez nas suas mãos, e ele tocou na ferida de Jesus e pôde realmente perceber que era Jesus. Então existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que precisam ver para crer, mas existem aqueles porque creem, então os sinais os seguem, os sinais acontecem, e por isso eles vêm. Eu não sei qual tipo de pessoa que você é nessa noite. Eu não sei qual dos dois grupos você se enquadra. Naquele que vê e acredita, ou naquele que crê já no Senhor e por isso já está podendo contemplar esses sinais que o Senhor está nos dando. Então eu quero que você entenda isso. O Senhor não nos deu uma evidência para te fazer crer. Ele não está nos dando uma evidência para te provar alguma coisa, para te provar que Ele é Deus, para te provar que Ele existe, para você acreditar. Não é isso, irmão. Porque isso é Tomé. Isso é a fé rasa, superficial de Tomé. Depois de tudo que passou com Jesus, de tudo que caminhou, e que Jesus havia anunciado para ele que iria morrer, mas iria ressuscitar no terceiro dia, e Jesus ressuscita, aparece para ele, e ele ainda tem coragem de falar: eu só acredito se eu colocar a mão na ferida. Tem discípulo, surge até uma outra questão aí, a gente não vai entrar nisso hoje não. Tem discípulo que é assim, que gosta de tocar na ferida do seu mestre, do seu liderado, do seu pastor, da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Tem discípulo que para se sentir bem precisa tocar na ferida. Tem discípulo que para acreditar, para ficar tranquilo, precisa tocar na ferida. E esse era o Tomé. Mas o que Jesus está fazendo nas nossas vidas hoje não é provando nada para Tomé. Mas muito pelo contrário, foi o que ele deixou aqui registrado em Marcos para mim e para você. Os meus sinais vão acompanhar aqueles que creem. E ele cita alguns sinais e nós ponhamos esse entendimento e ampliamos esse entendimento. E então eu creio que esses sinais aqui estão surgindo em função daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, ampliando a nossa fé, ampliando o temor no nosso meio, ampliando a sua presença no nosso meio. E por causa disso, por causa do temor, por causa da fé que existe nesse lugar, os sinais estão surgindo e os sinais estão nos acompanhando. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 43, não precisa abrir. No ano passado, do 120, no mesmo lugar para cá, nós falamos muito sobre isso. Atos 2, 43 diz assim: em cada alma havia muito temor, e então muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio da vida dos apóstolos. O que eu quero chamar a sua atenção: em cada alma havia temor. Fala comigo: em cada alma havia temor. Agora fala assim: por causa disso, muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios eram realizados pelo Senhor através da vida deles. De quem? Dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Aqueles que eram discípulos, mas agora haviam sido enviados por Jesus para continuar o ministério de Jesus e então agora chamados apóstolos. Mas nós estamos falando dos discípulos, são os mesmos. Então, porque tinham temor, porque criam no Senhor, grandes sinais, grandes evidências, grandes milagres, o Senhor realizava na vida deles e através da vida deles. Esse sinal surge debaixo de temor. Sim ou não? Os últimos 3 meses do ano passado, a última estação do ano passado, passamos ela inteirinha falando sobre temor.
restauração de temor, restituição de temor, que deveríamos voltar a temer o Senhor, deveríamos ter o nosso temor restituído. Tema ao Senhor, porque o Senhor vai fazer grandes coisas, vai fazer maravilhas na nossa vida amanhã. Temer o Senhor, temer ao Senhor. Então o temor do Senhor é restaurado, é restituído nas nossas vidas. E é debaixo desse temor, desse ambiente, desse momento ainda do temor que nós estamos ainda vivendo, que surge esse sinal. Em uma reunião com os levitas, a gente conversou, a gente falou sobre isso. Nós passamos por um período de consagração, abrimos mão de algumas coisas, tal, reformulamos ali a cultura das nossas vidas, algumas coisas, reorganizamos o nosso tempo, o investimento de tempo, para esse período de consagração e de restauração do temor. E quando chegou no final desse período, e então a gente conversou e falou assim, se nós já conseguimos ficar ao longo desses meses nessa cultura, então nós não vamos voltar ao normal que éramos antes. Nós vamos adotar agora essa cultura que a gente está vivendo como um estilo de vida. E vamos continuar vivendo uma vida de consagração ao Senhor e uma vida de ampliação do temor do Senhor nas nossas vidas. Por isso que eu creio que nós ainda estamos vivendo o tempo do temor do Senhor. E é por causa do temor que o Senhor fez prodígios, sinais e maravilhas na vida deles. E é por causa do temor também que estamos vivendo esses sinais nesse momento. Eu quero usar um outro exemplo aqui, Moisés. Expliquei para vocês, falei nesse período sobre temor também. Deus deu uma experiência para Moisés. Pegou uma árvorezinha chamada sarça e colocou ela para pegar fogo. Um anjo entrou no meio daquela árvore e aquela árvore começou a pegar fogo, mas ela não se consumia como o carvão quando você faz um churrasco lá. Amém? Pensei que vocês não gostavam de churrasco, gente. Sei que vocês não são chegados em churrasco. Quando você faz o churrasco, coloca fogo no carvão e no momento do auge do churrasco, o carvão está lá, ó, pegando fogo, aquela brasa, aquela coisa toda. No final do churrasco, na hora de colocar a banana lá para assar, né? Não é assim? Tem brasa lá, tem fogo lá? Não. Tem só aquela quentura e cinza. No outro dia, quando você chega para arrumar aquela bagunça que ficou do churrasco, né? Porque churrasco é gostoso, mas faz bagunça. Deixa até testemunhar, compartilhar um negócio aqui com os homens. Mulher gosta muito de churrasco. Sim ou não? As mulheres gostam de churrasco? Mas sabe por que mulher gosta de churrasco? Porque ela não precisa, geralmente não vai precisar ir lá para fazer a comida, o almoço. Aí por isso que cutuca o marido e fala, pô, vamos comer um churrasquinho hoje. Porque ela quer que você encoste a barriga na churrasqueira para assar a carne, entendeu? Por isso que mulher gosta tanto de churrasco. Puta, com a vontade de comer um churrasquinho, é porque ela quer você na churrasqueira e ela quer se livrar do fogão. No máximo fazer um arroz ou uma farofa, né? Mas aquela jogar para você a responsabilidade. E quando chega a hora de colocar a banana, só tem cinza lá. Mas a sarça não foi assim. Ela queimava, podia fazer o churrasco que Moisés quisesse, e ela estava lá ainda pegando fogo, mas sem ser consumida, sem virar cinza. E Moisés vai lá para ver o que está acontecendo, e vive uma experiência com Deus. Ele falou, eu sou o Deus do seu pai, sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sou eu que estou aqui e tal. E Moisés vive um momento muito forte com Deus, vive uma grande evidência ali com Deus. Deus dá evidência às pessoas, Deus dá experiência através de coisas físicas para marcar o nosso tempo, para marcar a nossa geração, para que a gente se lembre do que Deus está fazendo. E geralmente essas experiências vêm para marcar uma mudança de ciclo, uma mudança de fase que vem sobre as nossas vidas. Quando Deus chama Moisés e leva ele para ver aquela sarça, ele era apenas um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu sogro, de Jetro. Mas do dia em diante que ele viu aquela experiência da sarça, a sua vida não foi mais a mesma. Porque ele deixou de ser pastor das ovelhas de Jetro e passou a ser pastor das ovelhas de Deus. Porque ele foi levado para o Egito para pastorear todas aquelas pessoas e tirar aquelas pessoas do Egito e levar elas para a cidade prometida, para Canaã. Então ver uma experiência de Deus quer dizer que começou um novo tempo, um grande tempo de Deus na sua vida. Então você que viu com os seus olhos, principalmente você que veio aqui fisicamente e viu essa experiência, esse fenômeno que está acontecendo, que a ciência, que a razão não pode explicar. Foi chuva, pastor. Primeiro que não teve chuva de domingo para segunda. E mesmo que tivesse chuva, na minha casa chove água, não sei na sua, não chove óleo. Nunca vi chovendo óleo. Até porque se chover começa a botar um reservatório, juntar,
porque a gente sabe que óleo está caro, né? E então, meu irmão, nós vimos aqui óleo escorrendo em todas as paredes. Um fenômeno, como Deus fez com Moisés, bota uma árvore para queimar. Como que a ciência pode explicar? Como que a NASA pode trazer uma explicação para aquela árvore de Moisés que queimava? Eu já expliquei sobre o triângulo do fogo. Você precisa de calor, você precisa de combustível e você precisa de oxigênio. Esse é o triângulo do fogo. Se você tira qualquer uma dessas bases do triângulo, ele desmonta. Se você tira calor, não tem fogo. Se você tirar o combustível, que era a árvore, não tem fogo. Se você tirar o oxigênio, não tem fogo. E então o normal é que aquela árvore ela queimasse e virasse cinza, não teria mais combustível, o calor também acabaria, e então o fogo teria que acabar. Mas a ciência foi contrariada, porque a árvore queimava, 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 e não era consumida. Da mesma forma, se chamasse um químico aqui para verificar, a gente até teve vontade de fazer isso, mas foi tão rápido que não deu tempo. Para pegar esse material e identificar esse material, até estava brincando, é capaz do equipamento dele lá, o aparelho dele queimar. Ele não vai conseguir explicação. Não adianta que a ciência, que a tecnologia, que a razão não vai conseguir uma resposta. É um milagre de Deus, é uma experiência sobrenatural de Deus que nós estamos vivendo. E eu quero te chamar a atenção por uma coisa. Já expliquei essa história para vocês. Moisés, quando viu a sarça queimando, e Deus falou com ele: eu sou o Deus do seu pai. O que aconteceu com Moisés? Ele caiu de joelhos, com o rosto ao chão, e diz a história, que temeu grandemente Moisés ao Senhor. Experiências sobrenaturais que nós vivemos geram temor nas nossas vidas. Então presta atenção em um paradigma aqui. Essa experiência aconteceu porque há temor nas nossas vidas, como diz Atos 2,43. Mas baseado na história de Moisés, nós sabemos também que uma experiência produz temor. E eu sou testemunha que esse negócio produz temor. Você tinha que ver as carinhas quando chegava aqui. Chegava aqui na igreja, que às vezes a gente chega na igreja, né, disperso, e o culto está rolando, a gente está conversando, está nem aí, e tal, desatento, e tal. Mas nesse dia chegaram aqui, não que esses estavam desatentos, estou dizendo como uma forma geral. Mas nesse dia chegam os irmãos aqui, bate o olho naquele negócio, aí um cai lá atrás mesmo, não consegue nem chegar aqui na frente, o outro chega até aqui na frente e cai aqui na frente, o outro fica encostado na parede com a boca desse tamanho, entrasse um mosquito, qualquer bicho que quisesse entrar na boca naquela hora ali, entrava, o outro senta e começa a chorar, o outro se ajoelha, e todo mundo foi assim, vendo com os seus próprios olhos aquela experiência. Assim como aconteceu com Moisés, cai de joelhos com o seu rosto no chão e teme ao Senhor. E então, por causa do temor, o Senhor nos dá uma experiência, como Atos 2,43. Havia muito temor, e então o Senhor fez sinais na vida deles. E assim como Moisés viu uma experiência, viveu uma experiência, e o temor foi ampliado sobre as suas vidas. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento. Outra experiência que eu quero citar foi a de Abraão, que eu também ensinei para vocês. Abraão, um homem que foi chamado por Deus e viveu aquela situação toda, e como eu falei aqui sobre o filho, tentou dar uma ajuda para Deus, até o momento que Deus dá um filho para Abraão, ele tem o seu filho, e então Deus pede para que ele leve o seu filho no monte e sacrifique, e ele obedece, vai fazer isso, e no momento final aparece um anjo do Senhor falando para ele não fazer aquilo, porque tinha lá um cordeiro para ele sacrificar no lugar do seu filho, e assim ele fez. E então no final dessa história, o anjo olha para Abraão e fala assim: não precisa sacrificar o seu filho, porque agora eu sei que você é um homem temente a Deus. Deus nos dá experiências para que a gente possa ser temente a Ele. Deus nos dá experiência para que o temor possa ser ampliado nas nossas vidas. E essa experiência que nós vivemos não é para Deus provar para você que Ele existe. Não é para Deus dizer para você que Ele é capaz ou que Ele não é, que Ele é poderoso, ou seja lá o que você pensa que seja. Mas Deus fez isso por causa do temor, porque há temor nesse lugar. E Deus fez isso porque Ele quer ampliar ainda mais o temor nesse lugar, e os milagres, os sinais que acontecem, é proporcional ao temor. À medida que temos mais temor, mais sinais acontecem. À medida que temos mais temor, mais evidências de Deus surgem nas nossas vidas. A ponto de chegarmos a essas evidências que Jesus disse em Marcos: esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios.
Então fique ligado. Começou com o óleo aqui escorrendo. Próximo passo são os demônios, expelir os demônios. Então, se nem eu começar a cair endemoniado de um lado de outro, não espanta não. Tem temor nesse lugar, estenda a sua mão e expulsa os demônios. Amém? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, seja na igreja, seja no revivo, não importa onde seja. Se há temor, há autoridade. E veio uma unção sobre as nossas vidas, vou falar daqui a pouco, e essa unção é a autoridade de Deus. E então outros sinais que vão surgir: falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não vão morrer, não vai fazer mal, e se impuserem a mão sobre os enfermos, o que vai acontecer com eles? Serão curados. Eu vou chegar nesse nível, meu irmão. Eu creio que o temor vai ser ampliado na minha vida, a fé vai ser ampliada na minha vida, que eu vou chegar nesse nível. Esse é só um sinal, é só o primeiro sinal que Deus nos dá diante daquilo que Ele vai fazer, que Ele vai realizar nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, por favor. Livro de 2 Crônicas. Foi o texto que nós utilizamos no culto da virada. É uma das bases da proclamação do ano de 2018, o ano da sabedoria. 2 Crônicas, capítulo 1. Olha o que diz, versículos 6 e 7. Salomão ofereceu ali, já expliquei que ele estava em Gibeão, sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu a Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. No culto de domingo passado, eu instruí isso aos nossos levitas, aos nossos ministros, e orientei a igreja também. Falei, nós precisamos de uma noite de explosão de adoração. Nós precisamos explodir em adoração. E eu expliquei sobre isso. O normal é que se eu oferecesse um holocausto ao Senhor no altar. Pessoas que eram generosas, eu oferecia um dobro, ofereciam 2 holocaustos. Um doido, um maluco, muito exagerado, oferecia 10 holocaustos. Salomão vai no altar e oferece 1000 holocaustos. Então nós podemos entender, mensurar o tipo de adoração que Salomão ofereceu ao Senhor naquela noite. E diz no versículo 7 que naquela mesma noite, o Senhor, por causa daquela adoração explosiva, visita Salomão e fala: o que você quer? E sabe como que Deus visitou Salomão? Em sonho. E sabe o que é o sonho? Uma experiência, uma evidência. E eu acredito que todo esse tempo que temos adorado ao Senhor e buscado essa adoração incessante, explosiva, buscado essa adoração extravagante ao Senhor, e é exatamente agora que temos sido respondidos. Esse óleo que escorreu em toda a igreja, para mim é uma resposta da visita de Deus aqui nesse lugar, falando assim: o que vocês querem? O que você quer que eu faça? E Salomão aproveitou a oportunidade, vocês sabem. Podia ter pedido uma lista de coisas e pediu uma coisa só. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E ele ganhou só sabedoria, irmão? Não. Muitas coisas o seguiram, muitas coisas vieram acompanhadas da sabedoria. Fique atento. Nós estamos vivendo um tempo de visitação de Deus. Deus está nos visitando como nunca há 8 anos nessa comunidade. E diante dessa visita de Deus, diante dessa presença de Deus que há nesse lugar, que é evidente até de forma física, é a oportunidade que você tem para falar com Deus e pedir a Ele o que você quer, o que você precisa. Mas toma cuidado, não é o gênio da lâmpada, como eu já te expliquei, é o Deus Todo-Poderoso. Toma cuidado que você vai pedir, faça dessa oportunidade uma boa oportunidade, para que você possa reter e ter bom proveito disso. E então, após uma adoração explosiva, Deus visita e Deus responde. E eu vejo esse óleo, essa unção, como essa resposta de Deus. No dia 21 de dezembro, logo agora no final do ano passado, quando nós ungimos aqui os novos sacerdotes e sacerdotisas do ministério, eu expliquei uma coisa para a igreja. Eu falei, toda unção tem um propósito. A unção não vem sem propósito. Toda unção tem um propósito. E eu creio que o que aconteceu, está acontecendo aqui na comunidade é exatamente isso.
Deus derramou um óleo da unção. Eu estava conversando com algumas pessoas e ficou muito claro, muito nítido por essa evidência, que parece que um óleo foi derramado exatamente no meio da igreja. Lá na parte de cima, no teto, foi derramado um óleo, e esse óleo escorreu assim e escorreu assim, nos 4 cantos da igreja. E esse óleo é o óleo da unção. Como que fazemos a unção? Através do óleo. Principalmente no Antigo Testamento, se formos observar algumas histórias, existem 3 níveis de unção para casos específicos. Por isso que cada unção tem um propósito. Toda unção vem por um propósito. Pessoas eram ungidas para ser sacerdotes, pessoas eram ungidas para ser profetas e pessoas eram ungidas para ser rei, para governar. Então a unção, ela desce com um propósito, ela desce com um objetivo. E a unção era feita com o quê? Com óleo, com azeite. E era derramado aonde? Era derramado na cabeça. Diante desse entendimento, o óleo foi derramado na cabeça, porque o óleo não veio de baixo. Você pode olhar lá na parede quando você for embora, que não está brotando de baixo para cima, e veio de cima para baixo. No dia que nós ungimos os irmãos aqui, vocês viram, nós usamos esse objeto aqui, que é um chifre de carneiro, que os profetas usavam naquele tempo para colocar o óleo só para ficar condicionado. Não tem nada exótico, esotérico, místico nisso daqui. É um chifre de um carneiro, como a gente usa qualquer tipo de vasilha. Essa era a vasilha que eles usavam, mas eu gosto muito do contexto histórico de explicar para a igreja. E então eles colocavam um óleo da unção aqui. Davi foi ungido assim por Samuel. E então Davi se ajoelha e Samuel derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E foi exatamente o que aconteceu. O objeto que Deus usou, o óleo que Deus usou, eu não sei. Mas acontece que foi derramado um óleo no meio dessa igreja, no centro dessa igreja. E a pergunta é exatamente essa. Toda unção tem um propósito, não é derramada à toa. E qual é o propósito? Para que Deus derramou esse óleo sobre essa igreja? E presta atenção, meu irmão. O objetivo desse óleo, ele repercutiu na estrutura física da igreja. Mas o objetivo desse óleo não é alcançar a estrutura física. O objetivo desse óleo é alcançar a sua vida. Você está debaixo desse óleo, presta atenção nisso. Se você olhar para cima, você vai ver que esse óleo foi derramado na sua cabeça. Como aqueles irmãos que estavam aqui na frente no dia 21 de dezembro, tiveram um óleo derramado na sua cabeça, você também teve um óleo derramado na sua cabeça. Talvez você não viu, talvez você não percebeu, mas o próprio Deus derramou dos céus um óleo sobre a sua cabeça. E talvez você está precisando hoje de uma teofania de Deus. O que é teofania? A manifestação de Deus. Talvez você precise hoje que Deus se manifeste na sua vida como cura. Talvez você precise que Deus se manifeste na sua vida hoje como paz. Talvez você precise que Deus se manifeste hoje na sua vida como resolução, união, restauração. Tem muitas formas, como provisão. Eu não sei a forma que você precisa que Deus se manifeste. Mas entenda uma coisa, esse óleo está descendo com um propósito. E eu creio que nesse tempo Deus está dizendo, eu vou manifestar na sua vida exatamente do jeito que você está precisando. Eu vou manifestar na sua vida exatamente do jeito que você precisa, que você depende nesse momento, que eu manifeste na sua vida. Então eu tenho certeza que acima de uma experiência, acima de curiosidades, esse óleo que desceu nesse lugar é uma resposta de Deus para a sua vida. Essa unção que desceu nesse lugar é uma resposta de Deus para a sua vida. Esses irmãos que foram ungidos aqui estavam há anos orando por isso. Deus já havia feito a promessa sobre a vida deles. Mas chega um dia que eles são ungidos e são legitimados. E eu tenho certeza que você já sonha por algumas coisas por anos. Mas agora dessa unção, dessa legitimação. E diante dessa unção é a autorização que Deus traz do reino espiritual para tal coisa acontecer na sua vida. Presta atenção. Primeiro nós temos uma promessa. E depois nós temos a unção. Primeiro Deus dá a promessa. E depois Deus dá a unção. Presta atenção. Um dia ele chama Abraão e fala, eu vou fazer de você pai de multidões. Isso é o que? A unção ou a promessa? A promessa. Teve um filho ali? Teve filho? Não. Velho, com uma mulher estéril, e continuou sem nenhum filho. A promessa é que ele teria multidões, seriam incontáveis as suas gerações. Mas não tinha nenhum filho para contar a história. Mas chega um dia, muito específico, que um anjo visita Abraão
e Sara. E o anjo fala assim: a partir de hoje, daqui a 1 ano, a sua mulher dará um filho para você. E o anjo vai lá e fala a mesma coisa com Sara e vai embora. Depois de exatamente 1 ano, meu irmão, Sara estava com Isaac nos seus braços, mesmo sendo anteriormente uma mulher estéril. Agora foi a unção. Quando o anjo visita a Abraão e a Sara, é a unção. Primeiro vem a promessa e depois vem a unção. E depois da unção, o próximo passo é a realização daquilo que Deus tem para fazer. Um dia, Deus manda Samuel ungir Davi a rei. Embora Davi saiu ali da casa do seu pai Jessé e voltou para cuidar das ovelhas, mas foi exatamente nesse momento que ele passou a matar leão, que ele passou a matar urso, depois matou gigante, depois se tornou general de exército e depois se tornou rei. Só depois da unção, meu irmão. O sonho, a promessa, existia há muitos anos, mas foi depois da unção que veio sobre a vida dele que aquilo que estava prometido se realizou. Eu não sei se você está entendendo. Promessas nós temos há muitos anos, mas estamos vivendo um tempo agora que Deus está nos ungindo para que as promessas se cumpram. Nós temos muitas promessas como igreja do Senhor, mas agora nós estamos chegando em um tempo que as promessas vão se tornar em realizações, porque o Senhor está nos ungindo para que elas se cumpram nas nossas vidas. Porque primeiro Deus dá o sonho, o projeto, depois Deus dá a unção. Primeiro Deus deu aquela experiência da sarça para Moisés pegando fogo, e logo depois ele se transformou no libertador do Egito. E você pode me perguntar: e qual é então, pastor, esse propósito? Porque nenhuma unção acontece sem propósito. Toda unção tem um propósito de Deus. E você pode me perguntar: qual é essa unção? E eu vou te falar, eu já encontrei a resposta para essa unção. Mas eu quero fazer uma observação para você. Quando estava ungindo aqueles irmãos, eu falei: Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé coloca 7 filhos bonitos, bem arrumados, perfumados, assim, ó, enfileirados na frente do profeta. E o profeta com um chifre na mão para ungir. Aí olha para a casa primeiro e Deus fala assim: não é esse. É bonitão, tal, porque o profeta foi logo pela aparência. É bonitão, tal, mas não é esse. Passa. Passou o 2º, 3º, 4º, 5º, até o 7º não era nenhum desses. E então o profeta fala assim: e agora, o que eu faço? Falou: pergunta para Jessé. Jessé tem mais algum filho? Jessé ficou encabulado. Já falei um pouquinho para vocês sobre isso, né? Um filho fora do casamento, que a família a princípio não sabia. E então Jessé manda chamar Davi, que está lá cuidando das ovelhas, e vem. E então quando Davi chega, Deus fala para o profeta Samuel: é esse, pode ungir. E então Davi foi ungido pelo profeta, ungido a rei. Meu irmão, sem nenhuma soberba, sem nenhuma prepotência. Isso poderia ter acontecido em vários outros lugares. Vários outros lugares na segunda-feira, ao invés da comunidade. Não é a maior igreja de Macaé, não é a melhor igreja de Macaé. Nós não estamos no topo do ranking gospel, não. Talvez o pessoal que está lá no topo do ranking gospel poderia ter tido o óleo escorrendo na sua parede na segunda-feira de manhã. Mas Deus escolheu Davi. Era o menor, era o desprezado, era o raquítico, era o ruivo, diferente da coloração do estereótipo da sua família. Mas Deus escolheu ele, e foi sobre ele que o óleo desceu. O profeta olhou as coisas externas, mas Deus olhou a coisa interna. Deus escolheu alguma coisa para derramar esse óleo sobre esse lugar, meu irmão. E Ele não escolheu essas paredes, Ele não escolheu, modesta parte, é uma igreja bonita. Sim ou não? Mas não foi por causa disso que Deus escolheu. É alguma coisa que está aqui dentro. E essa coisa que está aqui dentro é você, meu irmão. É você, minha irmã. Deus viu em você um motivo para derramar essa unção sobre esse lugar. Deus já falou assim, ó: chega. Promessa já tem muitos. Agora eu vou derramar a unção
agora eu vou derramar a legitimação, a autoridade dos céus, a autorização dos céus, para que cada uma das promessas se cumpra sobre a vida deles. Já passou o tempo de vir promessas e promessas sobre as nossas vidas. Promessas nós já temos o suficiente, essa igreja já tem o suficiente, você já tem o suficiente na sua vida, meu irmão e minha irmã. Aquelas crianças que estão lá no templo adorando, aquelas sim, novas promessas estão vindo sobre a vida delas e cada uma se cumprirão. Mas sobre as nossas vidas aqui é chegado o tempo do derramado óleo para que as promessas se cumpram. É chegado o tempo da unção de Deus, da legitimação de Deus sobre as nossas vidas, para que a promessa se cumpra sobre mim e sobre você. E a resposta eu encontrei no dia 7, Leila, essa é para você, 7 de agosto de 2012. Toda unção tem um propósito. E eu perguntei, Senhor, qual é o propósito dessa unção? Me responde objetivamente. E a resposta, fui lá em 7 de agosto de 2012 e encontrei a resposta. Foi uma terça-feira, nós estávamos reunidos na Escola Vida, a primeira classe do treinamento avançado de líderes, pastor Marcos, pastora Vanessa, Leila, seu Edson, dona Lúcia, vários irmãos fizeram parte dessa. Quem fez parte dessa primeira turma? Levanta a mão. E nessa turma, você não. E nessa turma, vai junto com o grupo, né? Um monte de gente levanta a mão e levanta a mão também. E nessa turma, Deus nos deu algo. Nós ficamos muitos meses estudando, alguns anos inclusive estudando. E nesse dia, 7 de agosto de 2012, Deus nos deu algo chamado Declaração de Propósito. A declaração de propósito da comunidade de vida, que é a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, que é o entendimento, o resumo do entendimento do propósito que a comunidade foi criada por Deus e para que ela existe, porque ela tem um propósito. Alguns irmãos conhecem essa declaração de propósito, ficou muitos anos aqui estampado aqui com um banner aqui na nossa entrada, depois na reforma a gente tirou, mas nós vamos providenciar uma forma de deixar isso mais claro, mais evidente para todos. E nesse dia, nós fizemos uma declaração de propósito, nós fizemos um texto que resume a nossa declaração da seguinte forma: por meio do amor e de uma vida em santidade, presta atenção, nosso propósito é, em 2012, nós escrevemos, nosso propósito é. Qual é o nosso propósito? Ganhar a nossa geração para Cristo. E através do discipulado, transformar cada pessoa em um servo semelhante a Ele. A Ele quem? A Jesus. E cada lar, cada casa, em uma extensão da igreja. O nosso propósito é. E enquanto eu perguntava ao Senhor, para que desceu esse óleo na comunidade? E ele falou, e eu perguntei, qual é o propósito desse óleo? Ele falou, o propósito é para vocês ganharem a sua geração para mim. Transformar cada servo semelhante a mim e cada casa em uma extensão da igreja. E então, em 2012 nós recebemos uma promessa. E em 2018 nós recebemos a unção. Agora estamos ungidos. Agora estamos autorizados, agora estamos legitimados pelo Senhor para ganhar a nossa geração para Cristo e transformar cada pessoa em um servo semelhante ao nosso Mestre, em um servo semelhante a Jesus. E em cada lar dessa cidade, desse estado, desse Brasil, dessa geração, em uma extensão da igreja. Por que em uma extensão da igreja? Em um lugar que acontece milagres, em um lugar que acontece transformação, em um lugar que acontece renovo na vida das pessoas. Quer dizer que 2012 para cá nós não fizemos nada e ficamos parados? Não. Fomos igual a Abraão, a gente se movimentou a beça. Geramos até alguns filhos por nossa conta, até alguns filhos para a gente dar uma mãozinha, uma força para Deus. Mas hoje nós recebemos a visitação do anjo, como foi o caso de Abraão. Esse óleo que desceu aqui é exatamente essa visita, dizendo assim, a partir de hoje, você está autorizado a viver o que Deus sonhou, o que Deus projetou, o que Deus prometeu sobre a sua vida.
Para a gente encerrar, abra sua Bíblia em Gênesis, por favor. Gênesis 28. Eu quero ler isso aqui e orar com você. Os ministros já podem até começar a vir. Sem alvoroço, hein? Sem bagunça. Principalmente o cara da bateria, da percussão. São barulhentos, sem bagunça, sem barulho. Para não distrair o povo aí. Gênesis capítulo 28. Versículo 16. Eu comecei hoje falando dessa história aqui para vocês. Agora eu quero ler isso aqui junto com vocês. E gerar um entendimento. Gênesis 28, 16. Todo mundo achou? Amém. Fica de pé no seu lugar aí, fica, pra gente ler. Depois você só vai botar a sua Bíblia aí e a gente vai orar. Diz assim, ó. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, ele disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. É Betel. O nome dessa experiência que nós vivemos é Betel. Inclusive, você que está aqui conosco há um tempo, você sabe do que eu estou falando. No final de todos os anos, a gente colocava geralmente uma pedra aqui na frente, que ela está até guardada lá, uma pedra grande, bonita, parecendo o Pico do Frade. E a gente pegava o óleo da unção que sobrou daquele ano e derramava sobre aquela pedra, fazendo um ato profético, lembrando do ato que o profeta Samuel fez quando estava ali entre Mispa e Sem, e derramou o óleo sobre a pedra e declarou: até aqui nos ajudou o Senhor. E aquela experiência foi batizada de quê? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Só que agora, esse ano, no final desse ano, minha esposa até falou: amor, vou mandar colocar a pedra lá na frente pra gente fazer o ato profético. Eu falei: não, esse ano a gente vai fazer. Por quê, amor? Tão bonito o ato profético, tão legal. Eu falei: não, esse ano a gente não vai fazer. Mas por quê? Eu falei: não estou sentindo de Deus de fazer. E no primeiro ano, a gente não fez no dia 31 o ato profético. No ano passado até fizemos. Pode entrar no YouTube que você vai ver o ato profético aqui da pedra. Mas esse ano nós não fizemos. Nós não derramamos o óleo na pedra, mas Deus derramou o óleo sobre a igreja. Você está entendendo? E então saímos da experiência de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, para a experiência do Betel. E qual é a experiência do Betel? Muito temor. Jacó acordou do seu sono, despertou do seu sono e disse: quão temível é esse lugar! O Senhor estava aqui e eu não sabia. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero chamar exatamente essa realidade à existência da sua vida. Diz o versículo 16: despertando Jacó do seu sono. Ele havia sonhado, porque estava dormindo, mas despertando desse sono, ele viveu essa experiência e ele declarou essa realidade: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite de despertamento, meu irmão. Eu quero profetizar na sua vida que essa experiência que nós estamos vivendo, que você está vendo com os seus próprios olhos, uma evidência sobrenatural, extraordinária, que esse seja o sinal do despertamento na sua vida. Deus deu um sonho a Jacó, e nesse sonho, Deus manda Jacó despertar, e Jacó desperta do seu sono. Você que estava cansado, meu irmão, desperta. Você que estava desviado, meu irmão, desperta. Você que estava aborrecido, desanimado, desperta. Você que estava com os seus sonhos, com os seus projetos adormecido, desperta, meu irmão. Essa é a noite, esse é o tempo que o Senhor quer nos despertar.
Desperta, meu irmão, você que estava adormecido, não sei qual o motivo que tinha te levado a dormir, a adormecer. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã, e reconheça: o Senhor está nesse lugar. Jacó disse: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Eu não havia sentido a presença do Senhor ainda, mas agora, após essa experiência sobrenatural, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. E Jacó diz: meu Deus, quão temível é esse lugar. E presta atenção no detalhe desse versículo. Temendo a Deus, disse Jacó, quão temível é esse lugar. É casa de Deus, é porta do céu, é Betel. Meu irmão, o Senhor nos dá essa experiência chamada Betel. Um batismo, meu irmão e minha irmã, de vivermos um tempo de porta do céu. Você sabe o que é porta do céu, meu irmão? É um lugar onde essas portas se abrem e os anjos sobem e descem como subiram e desceram para falar com Jacó. São os anjos que levam e trazem os pedidos e as respostas de Deus sobre as nossas vidas. Os anjos são servos do Senhor. Isso não acabou, não é coisa lá do passado, do Antigo Testamento, não, meu irmão. Inclusive no Novo Testamento tem 3 vezes mais aparições de anjo do que no Antigo Testamento. O ministério dos anjos é válido até hoje. Existe o ministério dos anjos até hoje. E porta dos céus é exatamente aonde os anjos entram e saem, onde os anjos sobem e descem. Sobem com os pedidos e descem com as respostas. E esse lugar foi ungido e transformado em porta dos céus. Lugar onde as pessoas trarão os seus pedidos ao Senhor e receberão as suas respostas. Lugar onde as pessoas trarão pedidos impossíveis ao Senhor, diante do Senhor, e sairão com a sua resposta, sairão com a sua vitória. O Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é esse lugar, quão temível é a sua presença, Deus. A minha oração nessa noite é que você acorde, você desperte e seja batizado pelo temor do Senhor. Seja batizado pelo temor do Senhor e viva os sinais. Que esses sinais possam te seguir, que esses sinais possam te acompanhar, não só aqui no templo, não só aqui no culto, mas por onde você for. Seja batizado pelo temor do Senhor. Acorde, desperte nessa noite. O Senhor está nesse lugar. Aqui é porta do céu, aqui é casa de Deus, aqui é Betel, lugar de experiências com Deus, lugar de experiências com Deus.